Fala, meu povo da origem, bom dia. Começo meu diário devocional do dia 9 de março de 2023. A voz tá dando umas falhadinhas, mas faz parte do processo, faz parte. O importante é que eu tô aqui, colocando devocional, ministrando aquilo que o Senhor colocou e ensinou ao meu coração, compartilhando com vocês. Então, não deixe de compartilhar também com quem Deus colocar no seu coração. Essa pessoa aí, sim, tem uma pessoa na sua cabeça, na sua mente. Não é o seu cérebro, não é porque eu estou falando, isso se chama Espírito Santo. É o próprio Deus, entendeu? Que fala através do pensamento, fala através do nosso coração, através até de vozes. Tem gente que escuta aí de forma audível a voz de Deus, tá? Incrível, né? Eu bem que queria, mas o meu é na mente ou na escrita. Na maioria das vezes é na escrita. Então eu peço que você compartilhe e se inscreva no canal e deixe seu like. Deixe seu like, gente. É rapidinho, esse dedinho aí pra cima. Só deixar um likezinho, porque aí o YouTube reconhece e compartilha cada vez mais a palavra do nosso Senhor. Porque a palavra do nosso Senhor, ela é viva e eficaz, ela merece ser compartilhada. Não é sobre likes, não é sobre números, não é sobre mim, é sobre Jesus. Então vamos começar já declarando a palavra do dia e pedindo para que ela entre na tábua do nosso coração, amém? Então vamos à palavra do dia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ô Espírito Santo de Deus, muito obrigada por esse momento de partilha, de comunhão, da sua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, fale ao nosso coração, revele aquilo que somente o céu pode nos ensinar milagrosamente. Em nome de Jesus, que essa semente da palavra de Deus venha criar raiz profunda dentro de nós, nos transformando e transbordando através de nós, para que outras vidas também possam receber a porção que o Senhor derrama todo dia sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. Senhor Jesus, faça-nos sentar à mesa de pessoas que são bênção, pessoas que são propósito do céu, e nós te convidamos, Senhor, senta-se à mesa conosco, sinta-se à vontade para o seu fluir e para o seu agir, Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A primeira grande controvérsia da igreja era a seguinte: os cristãos, os gentios significa aqueles que não são judeus, precisavam seguir os aspectos ritualísticos da lei de Moisés? Segundo os judaizantes, a resposta era sim, pois para eles o cristianismo nada mais era do que uma nova versão do judaísmo. Mas em Gálatas, na palavra que nós acabamos de ler, que é para a gente tomar posse da nossa liberdade, a liberdade que Cristo nos deu e nos libertou, para que a gente fique firme e que a gente não se sujeite novamente a um jugo de escravidão. Então, como a palavra nos ensina hoje, Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para responder a essa questão. O cumprimento da lei não salva ninguém, mas apenas a fé no Senhor Jesus é o caminho para a salvação. Nas palavras de Paulo diz assim, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que crê no seu sangue derramado. Alguns poderiam argumentar que o apóstolo Paulo estava criando uma nova doutrina, mas ele deixa claro que esse ensinamento vem do próprio Deus. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum,
nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Coisa linda! É o que diz a palavra de Deus. Quem revelou foi o próprio Jesus Cristo. Os fundamentos da fé cristã não são de origem humana, gente, mas foram reveladas pelo próprio Senhor, pelo Senhor Jesus. Quando os casais, os cristãos, tentam viver os princípios de Deus para o casamento, logo recebem a acusação de experimentar algo que não vale para a atualidade. O correto seria o que o mundo moderno ensina, que o casamento não deve ser levado tão a sério e que pode ser anulado em meio a qualquer sombra de dificuldades. Porém, ledo engano. Os preceitos bíblicos sobre o casamento são verdadeiros, porque vêm do próprio Deus. E somente Ele sabe o que faz a relação conjugal funcionar, pois foi Ele mesmo quem criou essa instituição. O casamento foi criado por Deus, e somente Ele sabe fazer funcionar o casamento. Paulo ensina também a respeito do confronto interpessoal e da necessidade de que este seja feito em amor. Ele narra uma situação em que, deparando-se com uma atitude errada do apóstolo Pedro, o repreendeu diretamente. Isso tem muito a ver com a maneira de agir em situações semelhantes no casamento. Por exemplo, há mulheres que acabam aceitando servilmente as atitudes erradas do marido e vice-versa, assim como tem também maridos que aceitam as atitudes erradas de suas esposas, sem questionar e sem falar o que é certo ou errado. É preciso ter confronto, é preciso confrontar, sempre de uma forma, claro, amorosa. Tem que haver confronto, mas tem que ser amorosamente. No ambiente do lar, no ambiente da família, no ambiente em particular, é preciso mostrar o que está errado diante da palavra de Deus. Quando alguém se cala diante do erro do teu cônjuge, torna-se conivente com ele. Então é necessário pedir sabedoria para o Espírito Santo para poder revelar para o marido ou para a esposa o que é correto diante de Deus. Nem sempre é fácil viver os princípios do Evangelho quando o mundo segue em direção contrária. Não é fácil, mas é necessário. Também não é simples confrontar o erro de alguém, ainda mais alguém que amamos e que convive intimamente conosco, mas é necessário. Só seremos capazes de fazer isso se agirmos como discípulos do Senhor Jesus, até sermos parecidos com Ele em pensamentos, palavras e obras. Ou, como diria Paulo, até Cristo ser formado em vós. Amém? Vamos nesse momento orar, falar com Deus, pedir para Ele aquilo que nós não conseguimos fazer, que é humanamente impossível. E somente na oração somente na oração nós somos capazes de ser transformados e conseguir fazer com que haja em nós o temor, o amor, o respeito, todos os sentimentos que vêm de Deus, todos os frutos do Espírito, amor, bondade, benignidade, longanimidade, paz, fé e por aí vai. Os frutos do Espírito são necessários para que a gente possa matar a nossa carne. Então vamos orar e falar com Deus? Espírito Santo de Deus, bondoso, amigo e consolador, nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos no nome de Jesus Cristo que nós possamos no nosso ambiente familiar, no nosso matrimônio, no nosso vínculo social, com os nossos irmãos, ou com o nosso marido, ou no caso dos maridos com as suas esposas, que nós possamos ser quem o Senhor nos criou para ser. Que a gente possa ter sabedoria no falar, que a gente possa ter
a habilidade de confrontar de forma amorosa, para que o outro possa ser edificado e consolado através do Espírito Santo. Senhor Jesus, é impossível fazer isso de forma humana, porque a tua palavra diz que somente o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do juízo e do pecado. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, nos confronte, nos convença todos os dias, nos transforme através do Espírito Santo. Coloque em nós os frutos do teu Espírito, a paz, o amor, a longanimidade, a bondade, a fé, o domínio próprio. Senhor Jesus, derrama sobre nós aquilo que somente o Senhor pode derramar. Os frutos do Espírito que são necessários para que a gente possa ter o controle das nossas emoções e da nossa carne. Tira de nós, Senhor, tudo que não vem do Senhor e derrama sobre nós e sobre a nossa família um coração manso, um coração humilde, um coração ensinável, um coração disponível, Senhor, a obedecer e a fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Em nome de Jesus, amém.